Olá, eu sou Ana Beatriz Bressan Bertaglia e, juntamente com os autores abaixo descritos, nós vamos apresentar o nosso trabalho, cujo título é uma breve discussão sobre as diferentes abordagens de utilização das técnicas FIMEA e FTA em processos utilizados nas indústrias espacial e aeronáutica. Foi no setor aeroespacial dos Estados Unidos, em 1960, que houve a origem das técnicas para realizar avaliação de risco e confiabilidade. Nessa época, a NASA já utilizava a FIMEA, que é a Failure Mode e Effect Analysis. No entanto, em 1986 houve o acidente do Challenger, e com isso houve um crescimento da importância da técnica de FTA na avaliação de risco dos sistemas e análise de confiabilidade, cujo título é Fault Tree Analysis. E recentemente, nos trabalhos da literatura, eles relatam a preocupação com a utilização da FTA, que está cada vez mais ampla na indústria de sistemas espaciais. Para Denson, para que uma avaliação de confiabilidade ela seja bem sucedida, é preciso uma definição inequívoca do objetivo específico a ser alcançado na avaliação, e com isso é possível selecionar uma metodologia adequada. Hoje em dia, os conceitos encontrados na literatura eles são muito parecidos, mas a forma na qual as abordagens são feitas podem não ser tão semelhantes assim. Então, se o objetivo ele não estiver claro, há pouca chance de que a avaliação ela seja bem sucedida. Diante da importância das técnicas de FTA para avaliação de falhas, este trabalho ele tem como objetivo apresentar, primeiro, uma breve discussão sobre as diferentes abordagens da utilização dessas técnicas e, em segundo, parte dos estudos de caso relacionados a processos das áreas espacial e aeronáutica, a fim de aplicar tal conteúdo estudado na literatura. E para isso, nós adotamos uma metodologia que foi a realização do levantamento bibliográfico disponível na literatura referente a falhas e como essas são avaliadas e identificadas, e como as técnicas de análise de FIMEA e FTA são utilizadas. Para isso, nós vamos começar com as definições de alguns termos muito importantes, que são os termos failure e fault. Eles são extremamente significativos para a área de engenharia de sistemas no que tange ao gerenciamento de falhas. E por isso, nós fizemos também uma busca na literatura para sua comparação e entendimento. Então, trazendo nessa tabela uma comparação de referências muito importantes da indústria espacial e também aeronáutica, o termo fault ele foi definido pela ECSS como sendo um estado de um item caracterizado pela incapacidade de executar a sua função. Já a FAA, para a indústria aeronáutica, ela não inclui o termo fault em suas definições. E a ECSS, ela define o termo failure como um evento que resulta em um item não ser mais capaz de desempenhar a função que lhe foi requerida. Já a FAA, ela define failure como sendo a ocorrência que afeta a operação de um componente, peça ou elemento de tal forma que ele não pode mais funcionar como pretendido. Aqui nós trazemos uma proposta da relação entre a causa, o modo e efeito em diferentes níveis de uma falha nas representações de FIMEA, através de uma tabela, e de FTA, na representação de uma árvore. Para isso também, nós precisamos explorar um pouco mais os conceitos bottom-up e top-down, porque eles servem para ordenar o levantamento de dados da análise da falha. O conceito top-down, ele tem início no nível mais baixo, no nível mais alto, até o nível mais baixo. Ele está diretamente relacionado à FTA. Já o conceito bottom-up, ele começa no nível mais baixo e vai até o nível mais alto, no sentido de baixo para cima, e ele está diretamente relacionado à FIMEA. Aqui o guia do Departamento da Defesa Americana, ele traz um pouquinho mais sobre os conceitos e explora um pouquinho mais a ideia da FIMEA. Então, ele define que a FIMEA é uma técnica que examina os modos de falha e determina os efeitos das falhas no desempenho num nível superior. Cada modo de falha ele é classificado de acordo com seu impacto no sucesso operacional do sistema e ou na segurança do pessoal, dependendo da aplicação. Existem dois tipos de FIMEA, a de projeto e a de processo. E ainda, segundo o Departamento da Defesa Americana, a aplicação com benefício máximo da FIMEA é no início do ciclo de vida do sistema, já que ele pode contribuir para a prevenção de falhas no projeto do produto e nos seus processos. Então, compreender a relação entre a causa, o modo e o efeito de uma falha é fundamental para que haja uma FIMEA eficiente, o desenvolvimento de uma FIMEA eficiente. A FTA,
o mesmo guia, ele traz como sendo uma técnica sistemática que define um único evento indesejável específico, que é o evento topo, e determina as possíveis falhas que poderiam causar este evento topo. Então, é um subconjunto selecionado de todas as possíveis falhas do sistema que podem causar o evento topo. Existem dois tipos de aplicação. O primeiro é nas fases iniciais do projeto, do produto, em que a avaliação ela serve para conduzir as modificações preliminares do projeto. E depois que o produto estiver disponível no mercado, trazendo uma ferramenta para a solução de problemas. E existem dois tipos de avaliação. De confiabilidade, que é para estimar se um produto ele vai atender ou não aos requisitos, e a avaliação probabilística, que é a probabilidade da ocorrência do evento topo, ou seja, quantificar o risco da ocorrência deste evento. Então, definir corretamente o evento principal, que é o evento topo, é fundamental para uma FMEA eficiente. De acordo com Denson, ele defende que ambas as técnicas elas são utilizadas para priorizar os casos de falha de acordo com a severidade de suas consequências, através de análises quantitativas e ou qualitativas. E ambas possuem o mesmo objetivo, que é identificar e mitigar os modelos de falha, verificar como removê-los ou como conviver com eles, implementar as ações corretivas e aumentar o nível de confiabilidade do produto. A comunidade científica atual ela discute acerca da similaridade entre as duas técnicas e elas podem ser aplicadas de forma complementar ou simultânea. Da forma complementar entre si, de acordo com Rose et al., os autores dizem que há semelhanças entre a FTA e a FMEA, que é a identificação das partes críticas. No entanto, o fator de distinção é a abordagem. A FTA ela possui uma abordagem dedutiva, já a FMEA uma abordagem indutiva. Então, as duas técnicas utilizam metodologias completamente diferentes. E o consenso é de que a melhor prática da confiabilidade é empregar as duas técnicas. No entanto, isso pode levar muito tempo, pois pode levar à perda de foco das partes mais críticas do sistema. É importante ressaltar que esse tipo de aplicação ele é comumente utilizado na indústria aeronáutica, em que primeiro é realizada uma FMEA do nível de componentes e depois o resultado dessa FMEA ele é utilizado para a elaboração da FTA. Os autores Peters et al. Eles trazem a ideia de abordagem única na FMEA. Então, eles dizem que a FMEA ela pode ser mais eficaz quando há diversas equipes com experiência com a operação de um produto já existente. No entanto, se essa análise for para um sistema novo e complexo, esse sistema ele ainda não é conhecido na prática. Geralmente ele é grande, ele é complexo e aí fica difícil definir um ponto de partida. Então, a própria abordagem bottom-up da FMEA ela deixa mais difícil determinar onde procurar os modos de falha quando há falta de experiência na prática. Então, ela é geralmente aplicada a um sistema completo e isso pode se tornar difícil alcançar a profundidade de análise suficiente para obter uma compreensão completa do comportamento da falha. E esse tipo de exemplo é comumente utilizado na indústria espacial. Os mesmos autores trazem a abordagem única da FTA, e eles levantam algumas vantagens e uma grande desvantagem. Então, quanto às vantagens, a FTA ela é um sistema completamente, ela é boa quando ela é utilizada num sistema completamente novo, porque ela depende menos da experiência prática do especialista do que com relação à FMEA. Ela é uma técnica gráfica, mais fácil de interpretar e de identificar as inter-relações das falhas. E o analista ele pode optar por se aprofundar em ramos específicos da árvore. No entanto, se ele decidir não se aprofundar em um ramo específico, que é um evento não desenvolvido, ou seja, é um ramo que não é mais analisado, essa decisão é muitas vezes tomada de forma arbitrária ou baseada no parecer de peritos, ou seja, é determinadas por julgamento de engenharia. E a aplicação também da FTA ela é comumente utilizada na indústria aeronáutica, como abordagem única. Já os autores Timperley e Bert Hood eles trazem também uma ideia sobre abordagem única, seja da FMEA ou da FTA, e eles dizem que ambas as técnicas são ótimas, mas deficientes quando utilizadas sozinha. Então, a FTA ela explora cada nível da causa até que o nível do componente seja alcançado. Isso é muito bom para analisar os efeitos combinados das falhas, no entanto, é pobre para esclarecer todas as suas possíveis causas. A FMEA por sua vez, ela explora como os efeitos de uma falha se propagam através de um sistema. Então, ela é muito boa para descrever as causas das falhas, mas ela se esforça um pouco para explorar como seus efeitos podem se combinar.
Então, eles afirmam que é comum aplicar um conjunto, tanto da FTA quanto da FIMEA, em vários sistemas, dado que cada uma é eficaz no reforço das fraquezas da outra. Já os autores Peters et al., eles trazem uma proposta de uma abordagem mista, que significa um método estruturado que leva menos tempo, ou seja, ele é mais eficiente, e também permitem que os seus usuários encontrem todos os modos de falha relevantes, ou seja, é eficaz. E eles sugerem aplicar as técnicas FIMEA e FTA de maneira recursiva, lembrando que todo o detalhamento está escrito no artigo. Trazendo aqui um pouquinho dos resultados e discussões para a aplicação dessas técnicas na prática, foram selecionados 2 processos. O primeiro, de sistemas espaciais, que é referente à soldagem de interconectores em células solares, estudado por Graziella Maia, e o segundo, sobre os sistemas aeronáuticos, que é referente ao processo de FHA, Failure Hardened Analysis. E ambos compreendem os níveis de processo, subprocesso, atividade e tarefa. Então, aqui a FIMEA foi aplicada ao processo do sistema espacial, um processo genérico, que é o desenvolvimento de um painel solar de satélite. Essas são as tarefas desse processo genérico. E nós escolhemos a tarefa inspeção visual da célula solar para aplicar a FIMEA para avaliação dessa tarefa. Então, aqui nós trazemos a tabela da FIMEA, que foi parcialmente aplicada para avaliação dessa tarefa. Então, nós listamos a etapa do processo, que é a tarefa, os modos de falha, as causas dessa falha, os efeitos dessa falha nos níveis superiores, a classificação de severidade, métodos de detecção, provisão compensatória e recomendações. E vale ressaltar que esse é um modelo que é sugerido na literatura, mas ele pode ser alterado conforme a necessidade. Já para o sistema aeronáutico, o processo de FH ele pode ser dividido em 2, o FH de aeronave e o de sistemas. E para esse trabalho foi selecionado o de sistemas. Então, na figura 4, nós representamos atividades desse subprocesso, e na figura 5, nós expandimos a primeira atividade, que é identificar a lista de condições de falha, nós expandimos em 3 tarefas. Então, a tarefa agendar uma reunião com todos os especialistas envolvidos, a FIMEA aplicada para a avaliação foi aplicada nesta tarefa. Já a FTA, nós escolhemos esta atividade. Então, aqui a FIMEA, analogamente ao que foi feito no processo espacial, foi feito também no processo relacionado ao sistema aeronáutico. E a FTA, então o evento topo considerado foi a falha da atividade, que nós vimos agora há pouco. E essa árvore, ela gerou 483 eventos. Ela não foi completamente explorada aqui, demonstrada aqui por conta do tamanho, mas nós trazemos em números o que ela representa. Então, foi observado que alguns eventos que compõem o evento topo, eles exigiram mais do que os outros, que é o evento desenvolvido que nós acabamos de falar, ou seja, o próprio especialista ele decide até qual nível e de qual natureza ele pode descer e detalhar. Então, o primeiro resultou em 273 eventos desenvolvidos, a segunda tarefa em 190 eventos e a terceira tarefa em 20 eventos. Então, os resultados que nós pudemos obter após essa aplicação parcial das técnicas é de que a FIMEA lista de modo exaustivo todos os modos de falha conhecidos pelos especialistas e, consequentemente, as suas causas e efeitos. Já a FTA, ela lista todos os eventos contribuintes para uma determinada falha, com vasta amplitude de níveis e de diferente natureza. A FTA, ela não é como uma FIMEA, são análises diferentes, segundo Erickson 2. E as técnicas, elas se complementam, segundo Young et al. Então, muito se encontra na literatura sobre os conceitos e padrões das técnicas FIMEA e FTA, mas pouco se encontra sobre o passo a passo das suas aplicações, quais os melhores caminhos, dicas, desafios para resultados mais eficientes. Então, esse trabalho apresentou uma breve discussão sobre as diferentes abordagens da utilização das técnicas de análise FIMEA e FTA utilizadas nas áreas espacial e aeronáutica. E durante a aplicação parcial dessas técnicas, foi possível observar a importância da definição, da clareza, entendimento de conceitos, para então entender melhor o que pode ser considerado como vantagem e desvantagem na utilização de ambas as técnicas em ambas as áreas. Muito obrigada!